Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 1, respeito ao irmão Israel. Acredito que os irmãos viram aí a última mensagem. Mais cedo a gente ficou um pouquinho preocupado, mas agora à tarde já veio uma notícia melhor. Ele está bem, só que precisando de cuidados médicos, ainda está na UTI, mas assim não mais entubado. Perguntou pelos irmãos, mandou um abraço a todos, agradece pelas orações. Então tivemos uma notícia melhor. Então esse é o nosso Deus, em quem nós temos depositado a nossa confiança, e a gente fica contente, alegre com o cuidado que Deus tem em nossas vidas. Eu sempre lembro disso, como mencionei na oração, de que mesmo sem nós merecer, mas Deus ele tem sido bondoso para conosco. E o porquê que ele faz isso, certamente, sem dúvida, é por causa das suas misericórdias que ele faz isso. E nós só temos a agradecer em ter um Deus tão bondoso, como nós vamos observar em alguns versículos aqui. Nós vamos ler em Efésios 1 e o 3, diz assim. Nós já lemos o 1 e o 2, quinta-feira temos lido o 3 também, mas vamos ler o 3 mais uma vez. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele concedeu gratuitamente no amado. Bom, só esses versículos, e o Senhor nos ajude à compreensão da sua santa palavra. Amém. Então, é bem precioso as palavras lidas aqui nestes versículos, onde nós vemos aqui palavras bem interessantes, palavras que vai trazer ou deve trazer conforto e ânimo para nós, trazer alegria e prazer na vida do salvo. Interessante notar, o apóstolo Paulo foi preciso, Deus quis fazer isso com ele, levar ele à prisão para poder certamente nós sermos beneficiados hoje nos nossos dias, que pelo menos ele ali na prisão ele teve tempo para pensar, ter cuidado aquilo que ele ia escrever. E do conhecimento dos irmãos, o apóstolo ele não se considerava um prisioneiro do império, mas era um prisioneiro de Cristo Jesus. Sem dúvida, Deus estava controlando a vida dele ali na prisão. Foi assim com outros também. Outro que eu estou pensando é José. José sofreu muito no Egito, mas José ele soube entender que aquilo era o plano de Deus na vida dele. Deus tinha um plano precioso e, na verdade, aconteceu isso também com ele. E no caso de Paulo também, Deus tinha esse plano precioso. E a gente vai lendo aqui e a gente vai percebendo um coração grato a Deus, bem
importante observar que para esses irmãos, para Paulo aqui, é que nós estamos observando, a prisão ou o sofrimento não era motivo de tirar o brilho de um coração grato, o brilho de uma alegria, mesmo passando por momentos de dificuldades. Ele mostra aqui uma gratidão, né? Louvando, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvando a Deus. Então a gente vai percebendo um coração ou uma pessoa que ele pôde entender o plano, o desejo ou o prazer de servir a Deus, mesmo em tempos de dificuldades. Muitas vezes é bom, nos bons tempos de alegria, nós temos notícias alegres, temos notícias de tristezas às vezes, mas às vezes nós nos abatemos com algumas notícias tristes, às vezes com alguma situação triste que atravessamos, às vezes nós nos abatemos. Somos humanos, nos emocionamos, então às vezes acontece isso, mas nós vemos a firmeza aqui de um servo de Deus, que mesmo em tempos de dificuldades, em tempo de prisão, aqui ele estava louvando a Deus. Ele vai começar aqui agora a falar de Deus, o autor das bênçãos. Deus, ele vai falar algumas coisas aqui que chamam muito a nossa atenção. E Deus, ele lá num tempo, no passado, ele ter se preocupado conosco, com a nossa salvação, ele ter planejado a nossa salvação em um tempo lá distante, que nós não vamos saber quando foi o tempo. Isso foi lá na eternidade. A gente vai ver em outros versículos também, a gente percebe isso, que Deus ele se preocupou conosco lá na eternidade. Nós nem existia ainda, mas Deus ele já planejou, ele já providenciou um meio de salvação para que nós pudéssemos hoje, Paulo naquele tempo dele, nós hoje pudéssemos ser beneficiados, e somos grandemente beneficiados pelo o nosso Deus. Como eu já tenho mencionado, às vezes nós não merecemos, mas Deus ele quis fazer isso, né? E essa expressão que eu usei, Deus quis fazer isso. E agora, Deus quis fazer isso, por que será que Deus quis fazer isso? Não havia em nós nada que pudesse agradar a Deus, que pudesse chamar a atenção de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Então só podemos pensar que isso são as bondades de Deus, que Ele usa para conosco conforme as suas misericórdias, conforme as suas bondades. Temos estas palavras que às vezes dá-nos a entender um pouquinho a maneira como Deus tem agido em nosso favor, mas faltam-nos palavras para poder a gente chegar a uma palavra correta, a uma palavra certa, para poder entender por que Deus fez isso. Todas as palavras que nós vamos pensar ainda são poucas, né? Certamente existe mais, mas a nossa mente limitada às vezes não vai achar. Mas Deus, o autor das bênçãos, tem nos abençoado. Agora é interessante observar um detalhe no versículo, uma palavrinha que ele usa, que Deus tem nos abençoado com toda, né? Tem lá aquela palavrinha ali no versículo 3, toda sorte de bênção espiritual, toda sorte de bênção. Interessante essa expressão. Então são bênçãos sem medidas, Deus não mediu nós, só esse total, mas
o apóstolo Paulo usa aqui essa expressão. Deus, o autor das bênçãos, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, diferente de bênçãos materiais. Aí a gente vai lembrar um pouquinho de Israel. Foi abençoado com bênçãos materiais. A eles foi prometido a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas para nós, os dias da igreja, nós os salvos em Cristo Jesus, foi prometido, ou nós somos abençoados com bênçãos espirituais. São bênçãos superiores, bênçãos que têm uma riqueza incalculável, que não tem como nós calcular as riquezas dessas bênçãos espirituais, que nós somos beneficiados com elas, da parte do nosso Deus. Então, por que Deus age dessa maneira conosco? Não é precioso pensar dessa maneira quando olhamos para a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, às vezes a nossa infidelidade, às vezes como inimigos de Deus, e Deus achar por bem de fazer isso conosco, nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, e Paulo usa essa expressão, essas expressões, e parece que a gente vai percebendo que nas palavras dele, alguém que teve uma mente aberta, ou alguém que conseguiu compreender e entender essas grandezas de Deus em nosso favor. E nós, às vezes, na nossa limitação, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas vezes não conseguimos entender as grandezas dessas bênçãos em nosso favor. Às vezes nós não conseguimos entender, ou às vezes não damos o devido valor que precisávamos de dar a essas bênçãos as quais nós somos beneficiados. Talvez com a correria do dia a dia, correria do mundo, tá? E a preocupação às vezes somente com as coisas materiais ou com as riquezas materiais. Às vezes tem alguns que se preocupam muito com as riquezas materiais e acham que as riquezas materiais é tudo, ou é o suficiente, ou eu preciso tanto disso, e às vezes esquece das verdades que aquilo que é espiritual é muito superior, bem superior, muito superior àquilo que é material. O material nós necessitamos dele, lógico, temos que trabalhar, e Paulo vai dizer uma palavra bem interessante, né? Que se alguém não quiser trabalhar, então não coma. Então, se não precisa comer, não vai precisar muito de trabalhar, mas não tem jeito, tem que comer, então tem que trabalhar. Precisamos do nosso trabalho do dia a dia, mas o perigo às vezes está em colocar tanto as coisas materiais em primeiro lugar e prejudicar as coisas espirituais. Às vezes acontece muito isso no meio do povo de Deus, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, e às vezes quando começamos a colocar isso no nosso coração, e às vezes Satanás começa às vezes a dizer: olha, é isso mesmo, você tem um futuro brilhante naquela empresa, você é um jovem, você tem um futuro brilhante e não se preocupa tanto com essas coisas aí espirituais, se preocupa com o seu futuro profissional, tá, e daí por diante. O inimigo ele quer fazer isso, mas Deus é o autor das bênçãos, Deus é aquele que sabe o que precisamos, sabe o que necessitamos, e muitas vezes Ele tem nos ajudado
nos livrado do perigo, tem suprido as nossas necessidades, e às vezes nós nem paramos para pensar isso. Às vezes estamos tão preocupados, com o coração tão cheio das coisas do mundo, e esquecemos do que Deus fez conosco, do que Deus faz. Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, né, espirituais. Nascemos já condenados, destinados à condenação eterna, mas Deus, lá no passado, Ele já se preocupou para nos livrar da condenação eterna. Ele planejou, providenciou o meio de salvação. E graças a Deus, por isso que Ele fez em nosso favor, mesmo sem haver nenhum merecimento. Então, irmãos, aquilo que é espiritual é algo que tem muito valor, é algo que tem um valor que às vezes nós não conseguimos, não tem como calcular o valor daquilo que é espiritual, e muitas vezes é esquecido essa parte ou este assunto, porque às vezes colocamos muitas outras coisas aqui no nosso coração, e às vezes porque que às vezes alguém peca e depois, quando a gente fica sabendo, aconteceu isso, mas é impressionante, aquilo não aconteceu do dia para a noite, já tinha alguma coisa no coração, a pessoa já estava felizmente, por causa, não teve o cuidado de se cuidar, de se precaver para não acontecer isso, e de repente vai e acontece. Mas o que acontece é que muitas vezes nós esquecemos da posição, podemos pensar isso agora, da posição privilegiada que nós temos em Cristo Jesus. Às vezes se preocupamos ou nos envolvemos tanto com as coisas desse mundo, e às vezes isso tem tudo para dar errado, para trazer prejuízo na vida espiritual. Mas aqui nós vemos um servo de Deus que mesmo ali na prisão, mas ele soube enxergar essas verdades, ele soube compreender e entender essas riquezas na pessoa do Senhor Jesus, apóstolo Paulo. E nós também, os salvos em Cristo Jesus, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, como que precisava também de nós termos uma visão semelhante à visão do apóstolo Paulo. Muitas vezes, no meio do povo de Deus, infelizmente, às vezes pode ter aqueles que às vezes têm mostrado ou se comportado mais para o lado de um mero religioso. Não é isso que Deus quer na vida do salvo. Deus quer muito mais na vida do salvo. Ele quer bem mais do que isso. Mas graças a Deus, o que vai nos alegrar é que a gente sabe que Deus, Ele sempre teve aqueles que são fiéis. Sempre Deus teve um remanescente fiel. E Deus tendo esse remanescente fiel, cabe-nos a nós pensar ou lembrar ou ter o desejo também de eu estar fazendo parte deste remanescente fiel, que sempre Deus teve, sempre Deus está tendo, e a igreja permanecendo mais tempo aqui na terra, a gente não sabe quanto tempo ainda vai continuar. Mas nessa parte aqui, ele apresenta Deus como o autor das bênçãos, aquele que nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, aquele que nos predestinou para a adoção de filhos, né? Quando ele fala isso, a gente vai lembrar que parece que alguém mencionou que na era do auge
do auge romano, do Império Romano, quando faziam-se uma adoção, aquele que era adotado, aquela pessoa tinha todos os privilégios de um filho legítimo, ou aquele pai tinha toda a autoridade sobre aquele a quem ele estava adotando. E parece que Paulo, ele lembrando disso, olha para isso e vai usar isso para trazer lição espiritual. Deus, ele nos escolheu. Deus, ele agora coloca na sua família. Deus faz com que nós nos tornemos os seus filhos. Então isso é precioso. Deus, o autor das bênçãos, o Deus que nos escolhe, o Deus que faz com que nós nos tornamos os seus filhos. É interessante notar uma coisa: Deus poderia muito bem nos salvar sem fazer com que nós nos tornássemos os seus filhos, mas Deus não quis assim. Ele quis fazer mais, Ele quis salvar, Ele quis que nós também nos tornássemos os seus filhos, né? Eu não sei se eu vou lembrar, vou achar um versículo aqui. Capítulo 2 de Efésios, versículo 19, diz assim, capítulo 2 e o verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Não somos mais peregrinos e estrangeiros, agora nós somos da família de Deus. E Deus, ele fez isso. E o porquê que Deus fez isso? Porque ele quis, a vontade, foi a vontade de Deus, ele fazer isso, nos beneficiar tanto dessa maneira que, ao meditarmos nessas verdades, vai deixando a gente surpreso das misericórdias, as maravilhas que Deus tem usado em nosso favor. Agora nós somos os filhos de Deus, nós nos dirigimos a Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nas nossas orações. Os irmãos sempre usaram essa expressão aí, e está certo, é isso mesmo, e nós nos alegramos que agora nós temos um Deus, o Pai, Deus Criador de todas as coisas. Os grandes da terra não têm o privilégio que nós temos, de se dirigir a uma pessoa tão importante como o nosso Deus, e nós temos esse privilégio, nós nos dirigimos a Ele como o nosso Pai e colocamos as nossas necessidades diante do seu trono de graça, e Ele, conforme a sua vontade, Ele vai nos atendendo. Então isso é realmente muito precioso. Tá bom, nosso tempo vai acabando ali, nós vamos parando por aqui. Se Deus permitir, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre este assunto. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.